Meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, muito boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora você vai olhar esse vídeo, mas é com muita alegria que eu me dirijo a você nesse final de ano para nós conversarmos um pouco. Nós vamos viver um momento de oração, um momento de partilha da palavra, para fazermos um balanço do que foi o ano. Só que antes de nós iniciarmos isso tudo, como sempre, nós vamos iniciar com a oração. Então convido você a, junto comigo, começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza neste momento de partilha, que nos dê da graça de Deus e que comunique a graça do Pai a cada um de nós, de nossa Arquidiocese de Botucatu. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus nos fazendo homens e mulheres verdadeiramente renovados. Nós que somos Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Botucatu, pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos faça realmente renovação, que renova, que restaura, nos faça carismáticos, que consigam viver sob os carismas e exercendo todo o carisma que Deus nos capacita, católica, enraizada na igreja, enraizada nesta igreja particular de Botucatu e enraizada na igreja católica. Vem o Espírito Santo de Deus, capacita-nos, faz de nós homens e mulheres restaurados por Ti, renovados por Ti. Reinflama em nós, Senhor, aquela experiência que um dia nós vivemos do batismo no Espírito, que mudou completamente a nossa história. Reinflama essa experiência em nós e nos faz mais uma vez inflamados, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu fogo, um fogo que consome o que não é de Deus e um fogo que transforma tudo naquilo que é da vontade de Deus. Venha Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar.
Espírito Santo de Deus, e atinge todos que estão assistindo nesse momento, nessa pregação, nesse momento de oração, de partilha, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é dono do tempo, o Senhor que é dono de todos os lugares. Atinge, Senhor, assim como nessa tarde está atingindo os nossos corações com a Tua presença, assim como o Senhor está nos preenchendo toda esta capela com a Tua presença. Preenche a casa desse meu irmão, desta minha irmã que está nesse momento nos ouvindo. Preenche, Senhor, a família, atinge, Senhor, as famílias que nessa tarde nos ouvem, Senhor, que nesse dia, nesse momento nos ouvem, meu Deus. Venha, Espírito Santo de Deus. Venha, Espírito Santo, inflamando e tomando todos os espaços da nossa arquidiocese. Venha, Espírito Santo de Deus. Como ruar, Senhor, como sopro da vida, vivifica os teus filhos, Senhor. Vivifica os teus filhos que nesse momento se sentem caídos, que nesse momento se sentem despedaçados, Senhor. Vivifica-nos com o sopro da vida. Vem, Espírito Santo de Jesus. Consagrando tudo que nós vamos viver, tudo que nós vamos partilhar ao Imaculado Coração de Maria. Talvez você não saiba, mas nós estamos em uma capela dos frades capuchinhos aqui de Botucatu, no Santuário Nossa Senhora de Lourdes. E assim nós queremos consagrar tudo que nós vamos experimentar ao Imaculado Coração de Maria, a Nossa Senhora de Lourdes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meu irmão, como eu dizia logo no início, esse é o momento de partilha, é o momento de nós fazermos alguns balanços, né? Mas antes eu já queria agradecer ao Frei Ismael, que abriu as portas desse santuário para nós, para podermos gravar este vídeo com muito carinho. Ele literalmente fica com a chave, abre as portas para a gente entrar e fecha as portas para a gente sair, nos recebe. Então, muito obrigado, Frei Ismael. Quero agradecer também a Maíra, Ministério de Comunicação Social, que está coordenando a partir de agora o Ministério de Comunicação Social da nossa arquidiocese, que está fazendo toda essa filmagem, toda a edição depois. Agradecer também ao Felipe, que está aqui com a gente, com o violão, com a voz. Daqui a pouco ele vai trabalhar, mas ele está aqui conosco, nos ajudando, compartilhando do dom dele. Bom, esse momento é o momento que nós não tivemos esse ano muitos encontros pessoais por conta da pandemia, por conta do Covid, mas final de ano é um tempo de nós fazermos um balanço, vermos o que aconteceu ao longo do ano e também pensarmos o que vamos fazer a partir de então. O que nós vamos fazer a partir do próximo ano? Está findando 2020, começando 2021. E eu passei o ano de 2020 todinho incomodado com uma passagem. E eu fui perguntando para o Senhor o que é que Ele queria com aquela passagem, e durante esse ano todo Ele foi trazendo ao meu coração e fazendo a vontade dele crescer um pouquinho mais no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem para nós para esse final de ano, o que vai ser esse balanço e também o que nós vamos viver, o que nós vamos pensar e viver ao longo do ano de 2021. Então, se você puder tomar a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. O tema dessa pregação é Sal da Terra e Luz do Mundo. Mateus 5,
13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós achamos linda essa passagem, sal da terra, luz do mundo. Só que a gente esquece que no finalzinho, Jesus vai dizer para a gente assim: para que brilhem as vossas obras diante dos homens, brilhe a vossa luz diante dos homens através das vossas obras, e que eles, verificando as suas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus pede que nós sejamos sal e luz. Para quê? Ao olharem para nós, ao olharem para aquilo que nós fazemos, muito mais do que aquilo que nós falamos, mas olharem para aquilo que nós fazemos, o mundo encontre o Pai, encontre Jesus. Bom, somos Renovação Carismática Católica e passamos pela experiência do batismo no Espírito Santo, o poderoso batismo no Espírito Santo. Depois que a gente vive essa experiência, é muito comum nós termos sede de Deus, é o fruto do Espírito. A gente tem uma sede imensa de Deus, de fazer a vontade de Deus, e por isso a gente começa a buscar a santidade. Mas a gente tem uma outra sede também. Então a gente tem sede de Deus e tem sede de que as pessoas tenham sede de Deus. Então, além de nós buscarmos a santidade, após vivermos essa experiência, nós vivemos um impulso missionário. Nós temos essa vontade, esse desejo de levar as pessoas a Jesus e de levar Jesus às pessoas. Mas a gente fica preso. Né? Vamos falar da pandemia, vamos falar desse tempo de isolamento social. Como ser sal? Como ser luz? Se a gente não pode fazer muita coisa, ficamos muito presos. Usamos redes sociais, graças a Deus, vivemos essa experiência, mas não tivemos a proximidade uns com os outros. Meu irmão, isso me faz lembrar duas personagens da história que são muito caras para a igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu 24 anos apenas, escondida no Carmelo. Ela morreu com 24 anos e dali do Carmelo ela queria ser missionária. Foi canonizada e proclamada padroeira das missões. Santa Clara, de lá da clausura, foi luz para tanta gente. É luz ainda hoje para tanta gente. Então, meu irmão, e tanto que ela foi chamada patrona dos meios de comunicação social. Então, meu irmão, minha irmã, não é porque nós estamos vivendo um tempo de distanciamento social, que nós precisamos viver esse tempo, é um tempo que vai passar, mas nós precisamos desse tempo, não é por isso que nós não podemos ser sal e ser luz. Há possibilidade de sermos sal, há possibilidade de sermos luz, e há possibilidade de fazer os homens, ao olharem para nós, olhar para as coisas que nós estamos vivendo, experimentarem a Deus. Então, é importante nós pensarmos nessas duas figuras que o Senhor usou nessa passagem. Vamos falar primeiro do sal. O sal, quando ele é usado na medida, ele tem a característica de acentuar o sabor. Né? Então, todo mundo sabe que coloca o salzinho na comida lá e dá aquela acentuada no sabor. Também conserva. Né? O sal também tem a capacidade de conservar. Hoje em dia já não se usa mais, mas no passado o sal foi bastante utilizado para conservar carnes, etc. Porém, a falta de sal deixa o alimento insosso. Se alguém aqui já precisou se alimentar com uma comida fraca de sal, com problema de pressão arterial, etc., já experimentou que por mais que se coloque as coisas ali, fica meio sem sabor, porque o sal ele acentua o sabor das coisas. Porém, o excesso estraga. O excesso de sal também estraga tudo aonde ele toca. Seja um objeto inanimado, seja o próprio alimento. Então, nós precisamos ser sal na medida para os nossos irmãos, nem insosso, nem em excesso. O sal em excesso também
ele era utilizado no passado, após uma batalha, quando a cidade ficava em ruínas, era espalhado sal naquelas ruínas como sinal de destruição, para que ele não crescesse mais nenhuma planta. Para mostrar, olha, eu conquistei esse lugar agora está destruído. Então que nós não sejamos esse sal que destrói, mas nós sejamos o sal que dá sabor. A luz, ela não é algo que fique aprisionada, ela não fica presa. Você não consegue aprisionar a luz, você não consegue colocar a luz no lugar e deixar ela escondida. A luz, aqui nós temos uma vela, aonde ela está, ela dissipa as trevas do lugar onde ela se encontra e ela vai banhando todo aquele ambiente de luz. Na realidade, quando Jesus falava de luz, era a luz assim, uma chama. Uma luz que ilumina, que aquece. Não é lâmpada elétrica, porque naquele tempo não tinha lâmpada elétrica. Mas era uma luz, também não era vela, né? A lâmpada era uma lamparina que tinha óleo, e acendia a lamparina em cima daquele óleo. Então, o que nós precisamos entender é que para sermos luz, nós precisamos do óleo, do azeite do Espírito Santo, para que sejamos chama que modifica o ambiente, que ilumina o ambiente e que não se deixa aprisionar. A chama, ela modifica, ela não destrói. A chama, ela modifica. Tudo onde ela vai tocando, ela vai transformando aquilo, e aquilo vai sendo modificado, vai sendo transformado. Para nós entendermos como que os cristãos viviam esse convite de Jesus, eu queria que eu encontrei uma carta que ficou conhecida como Epístola de Orimeto. Essa carta, ela foi encontrada mais ou menos em 1436 em Constantinopla. E essa carta, ela não se sabe direito quem foi que escreveu, só se sabe que o destinatário dessa carta era um pagão, uma pessoa que não era cristã, mas que era muito culto. Ele queria entender o que estava acontecendo com os cristãos. Era uma carta do primeiro século, ela foi encontrada em 1436, mas ela é uma carta dos primeiros séculos ali, do cristianismo. Aquele momento em que o cristianismo começou a ser perseguido, ele começou a se expandir de uma forma intensa, apesar de toda a perseguição. E ele queria saber como é que as pessoas, que eram aqueles cristãos. E tem um pedacinho dessa carta que é muito interessante, né? É uma carta que ela ficou conhecida como a joia mais preciosa da literatura cristã primitiva. Ele coloca assim na carta, presta atenção. Os cristãos não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Só para abrir um parênteses aqui, paradoxal quer dizer um modo de vida contrário àquilo que aquele povo está vivendo. Positivamente falando, olha, ele continua dizendo: vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis,
amam a todos e são perseguidos por todos, são desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e no entanto bendizem. São maltratados e apesar disso prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo. Os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma a impede de gozar dos prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada no comer e no beber, a alma se aprimora. Também os cristãos, maltratados, se multiplicam a cada dia. Esta é a posição que Deus lhes determinou e a eles não é lícito rejeitá-las. Olha que coisa linda, meus irmãos. Nós precisamos experimentar esta graça de viver o ser cristão na essência. O ser cristão de ser alma do mundo. Muitas vezes nós acabamos como que confundindo, e ao invés de nós amarmos as pessoas, nós usamos de atitudes de ódio para com as pessoas e deixamos de fazer aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos. Nós precisamos voltar a ser como os cristãos dos primeiros séculos. Nós precisamos ser luz e sinal de amor, não peso para os nossos irmãos. Nós precisamos que os irmãos voltem, os irmãos, as pessoas que estão distantes da igreja, olhem para nós e tenham desejo de viver como nós, mesmo se sentindo incomodado com o nosso jeito de ser. Porém, não criando antipatia por nós. Não foi assim que o cristianismo se espalhou. O cristianismo não atraiu as pessoas disseminando ódio. O cristianismo atraiu as pessoas amando. Este é o mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não diz odiai-vos, não diz criticai-vos, não diz, não, amai-vos. Nós às vezes colocamos leis muito pesadas em cima dos nossos irmãos, leis essas que quem deveria carregá-las somos nós. Nós é que deveríamos olhar para nós mesmos e perceber quais leis eu devo seguir. Os meus irmãos, eles vão caminhando e no tempo deles eles vão vivendo. As leis são importantes, sim. Elas servem para que nós tenhamos uma estabilidade, mas elas não podem ser para nós empecilho de caminhada e nem pedra de tropeço para os nossos irmãos. Eu vou pegar alguns exemplos da Bíblia que nós vamos trabalhar ao longo do ano de 2021, se Deus nos permitir. Se você lembrar lá do cego Bartimeu, que está em Marcos 10, de 46 a 52, lá em Jericó, aquele mendigo cego na beira do caminho,
Quando ele viu que Jesus estava passando com a multidão, vocês lembram o que ele fazia? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam perto de Jesus, que conseguiam enxergar e que experimentavam Jesus ali, que tocavam Jesus, falavam: fica quieto, rapaz. Repreendiam. E ele gritava mais alto ainda. Nós temos que tomar cuidado, porque o mundo grita por Jesus. E nós que estamos próximos de Jesus, muitas vezes pedimos para o mundo: silencia aí. Quem é você para gritar por Jesus? Nós que estamos perto de Jesus não podemos fazer como aqueles que fizeram com Bartimeu e tentar calá-lo. Bartimeu é aquele que o Papa coloca como a periferia da existência. E esses que estão nas periferias das existências não podem ser calados por nós, não. Nós precisamos ajudá-los a se aproximar do Mestre. Estão cegos, estão nas periferias, estão muitas vezes ricos materialmente, mas mendigos e desnutridos espiritualmente, tanto que quantos estão aí se matando, quantos estão buscando suicídio, quantos estão se deprimindo, quantos têm tudo e não têm nada. A esses nós precisamos dizer: venha para perto do Mestre. Não podemos dizer: é Jesus que está passando. Também a gente tem que lembrar daquele paralítico do telhado. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu li um livro uma vez, da Emir Nogueira, da comunidade Shalom, e ela deu um nome para esse paralítico, porque ele não tem nome, né? E ela chamou ele de Joaquim. Um livrinho bem fininho, chama Joaquim Sapadiola. Era bem interessante o livro. Então Jesus estava lá em Cafarnaum e estava numa casa e ninguém conseguia chegar perto daquela casa porque estava cheio de gente em volta. E os 4 amigos daquele mendigo resolveram fazer uma loucura. Vocês imaginem Jesus dentro da casa. Eles colocam aquele paralítico, eu falei mendigo, paralítico. Eles colocam aquele paralítico numa maca, amarram cordas na maca, sobem em cima da casa com o paralítico, tiram o telhado da casa. Você imagina uma cena, as pessoas todas lá embaixo, e começa o telhado sair e começa a descer uma maca, uma padiola com um paralítico ali. Que situação! Mas esses 4 tiveram a fé necessária para fazer isso. Quantas vezes nós ficamos ali como aquele povo junto de Jesus e esquecemos os paralíticos das existências que estão ao redor e que não podem chegar, e ao invés de nós que somos considerados servos e nos chamamos de servos, nós não fazemos como aqueles 4 amigos. Nós temos que ser amigos daqueles que precisam de Jesus, os paralíticos, colocá-los numa padiola, romper, sim, as estruturas e colocá-los ali para que eles tenham a possibilidade de se relacionar com Jesus também. E o paralítico foi curado. Jesus não virou as costas para o paralítico. Jesus não virou as costas para o cego que estava berrando. Jesus ama aquele que busca Ele incessantemente. Ele diz para o paralítico: a sua fé te salvou. Sua fé, olha, é grande a sua fé, lógico, né? Vocês imaginam que ele estava descendo amarrado, deve ser grande a fé mesmo, né? Descendo amarrado, se ele já era paralítico, se ele caísse dali, não ia sobrar nada dele, né? Então, uma fé grande, mas é a fé daqueles 4. Quantas vezes eu e você nos colocamos como esses 4 servos e levamos os paralíticos para Jesus, ou ao invés disso, ficamos em volta de Jesus e não deixamos as pessoas se aproximarem de Jesus? Também precisamos lembrar da mulher que sofria fluxo de sangue, lá em Marcos também, capítulo 5, versículos de 25 a 33. Ela, pela lei, ela não podia tocar e nem ser tocada. Mais uma vez, Jesus caminhando no meio da multidão e o povo comprimindo Jesus, ela deu um jeitinho de chegar a Jesus. E a palavra diz que Jesus sentiu uma força sair dele e ele dizia assim: quem tocou na minha veste? Ele estava sendo comprimido por um monte de gente, mas aquela mulher que não poderia, que pelas normas não deveria, ela se aproximou de Jesus com a fé. E o povo ficou meio que atordoado. Muitas vezes eu e você estamos encostados em Jesus, estamos grudados em Jesus,
e nós não temos fé o suficiente para sentir força saindo de Jesus e nos dar força. Mas criticamos aqueles que pela nossa lei, pela nossa forma de pensar, de repente não deveriam se aproximar de Jesus, porque não está bem vestido, porque está vivendo uma vida assim ou assado. Mas essa pessoa pode tocar em Jesus e pode arrancar forças de Jesus que nós não conseguimos. Também precisamos nos lembrar do paralítico de Betesda, lá da piscina de Betesda, em João capítulo 5, versículos de 1 a 18. Não sei se você se lembra dessa passagem, mas fazia 35, 38 anos que ele estava paralítico ali. Era uma piscina e dizia-se que o anjo descia de vez em quando para se banhar naquela piscina e as águas ficavam agitadas e o primeiro que pulasse na água ficava curado. Aquele paralítico, por 38 anos ele ficava ali e não conseguia ser curado. Jesus chegou perto dele e falou assim: escuta, você não vai pular na piscina? Ele falou assim: faz 38 anos que eu estou aqui, eu não consigo. A hora que eu chego lá, alguém já pulou na minha frente. E Jesus falou assim: levanta, tome o seu leito, pode ir. Ele se levantou, pegou o seu leito e foi embora. Nós muitas vezes precisamos tomar cuidado para não sermos ladrões de bênção, roubar a bênção do nosso irmão. E olha que interessante desse mendigo ainda, desse paralítico lá da Betesda, que depois que ele saiu andando com o leito dele, ele encontrou com alguns doutores da lei, alguns judeus, e aquilo era um sábado. E eles sabiam que ele era paralítico, mas eles não acharam interessante ele estar andando e estar com o seu leito junto dele. Eles acharam que era feio ele estar andando, carregando aquilo lá, porque era de sábado, ele não podia trabalhar, a lei dizia que ele não podia trabalhar. Como você pode andar com esse leito na mão, você não pode trabalhar? Ele disse: aquele lá me curou e falou que eu tinha que tomar meu leito. Esses doutores da lei criticaram Jesus, esses doutores da lei criticaram duramente aquele mendigo que tinha tido aquele paralítico, que tinha tido a sua experiência com o Senhor naquele momento. Quantas vezes eu e você somos doutores da lei na vida do nosso irmão? Na vida das pessoas que estão se aproximando de Deus. E aí tem a mulher adúltera, que você também já deve saber muito bem a história, João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Dentro do templo, de manhãzinha, Jesus estava lá no templo. E trouxeram essa mulher e jogaram nela ali e disseram, foi condenada, tem que morrer. Jesus não a condenou. Não condenou, ninguém conseguiu condená-la. Vocês já conhecem a história. Por quê? Porque Jesus olhou para aquela mulher e entendeu que ela estava distante dele, mas precisava ser alcançada pelo amor dele. Enquanto que os doutores da lei só pensavam na lei que é importante, mas ela é para aquele momento em que se está vivendo, mas ela não deve superar a graça de Deus. Eu quero também citar as bodas de Caná, em João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Estava lá Jesus, Nossa Senhora, ela percebe a aflição daquelas pessoas que estavam ali com o vinho que tinha acabado. Chega Jesus, eles não têm mais vinho. Ela mostra a aflição daquele povo para Jesus, não condena. Foi uma falha, né? Era um casamento, erraram na quantidade de vinho que deveriam providenciar, convidaram mais gente do que tinha condições, poderiam ter sido criticados por isso. Mas ela só ouviu a aflição do povo e disse para os serventes assim: façam tudo o que ele disser. Os serventes fizeram e saíram distribuindo o vinho novo, o vinho que representa a alegria para aqueles que estavam ali convidados. Nós, Renovação Carismática Católica Arquidiocese de Botucatu, nos autodenominamos servos. Eu e você somos esses serventes da festa das bodas de Caná. Eu e você somos esses que distribuem a alegria para aqueles que estão ali.
Nós não podemos querer ser servidos. Nós temos que distribuir a alegria àqueles que nem sabem por que eles não estão alegres ainda. Por que eu não sou feliz ainda? Nós que nós sabemos da onde aquele vinho saiu, porque os serventes sabiam que aquele vinho tinha saído daquelas talhas de água. E sabiam que estavam fazendo a vontade de Jesus. Nós que sabemos de onde o vinho saiu, nós que sabemos quem é Jesus, nós que sabemos qual é a fonte da alegria, temos que ser esses serventes que levam a alegria para os nossos irmãos. Muito diferente do pecado original, não é, meu irmão? Lá em Gênesis 3, quando conta a história do pecado original, uma característica importante no momento do pecado é assim: o Deus vem para se entreter com Adão ali, à tarde, naquele sentido que Gênesis nos coloca. Adão fala assim, Deus começa a falar assim: Adão, cadê você? Adão fala: eu me escondi, Senhor, porque eu percebi que eu estou nu. Mas quem falou para você que você está nu, Adão? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. É ela que fez eu comer da fruta. Aí ele chega para Eva: Eva, por que você comeu da fruta? Ah, foi a serpente que o Senhor criou. O fruto do pecado nada mais é do que a gente ficar julgando o outro, acusando o outro. Olha o que Nossa Senhora fez, diferente de Eva e Adão lá no paraíso, que começaram a criticar quem tinha errado. Nossa Senhora viu que o vinho faltava e, ao invés de acusar, ela trouxe todos para a graça. Assim sou eu e você. Como que nós estamos vivendo? Como? Pedido de Nossa Senhora, fazer tudo o que o Senhor nos pede, nos orienta, ou estamos sendo como Adão e Eva, que acabou de pecar, estamos apenas apontando o dedo para os nossos irmãos, além de apontar para os nossos irmãos, a gente aponta o dedo para o mundo, e a gente julga o mundo, a gente se coloca como juiz de tudo que está acontecendo no mundo, e a gente perde tempo demais julgando, perde tempo demais acusando, enquanto nós deveríamos ter tempo para amar os nossos irmãos. Ao amar, os nossos irmãos serão atraídos pelo Pai. Só se é atraído pelo amor. Não se atrai uma abelha com vinagre. Nós, ao invés de darmos mel, quando a gente falava lá no início, né? Que nós temos sede, que as pessoas têm sede de Deus. Nós temos que levar esta água viva para os nossos irmãos, mas às vezes quando as pessoas dizem para nós temos sede, nós levamos vinagre. Nós não podemos levar vinagre para os nossos irmãos, o azedume. Nós temos que levar a água viva, a água que sacia toda a sede, aquela água que Jesus disse para aquela mulher no poço: olha, eu sou a fonte de água viva, aquele que bebe de mim vive eternamente e não precisa mais beber, porque vira fonte de água viva também. Nós precisamos levar desta água, não do vinagre, para os nossos irmãos. Uma coisa que talvez você não saiba, e quando eu rezava, o Senhor me levava exatamente a isso, a pensar numa gestação. A mulher, quando ela fica grávida, quando acaba de acontecer o processo de união entre o espermatozoide e o óvulo, e ele vai fazer todo o processo de imitação. Na realidade, todo o processo gestacional, ele é um equilíbrio entre citocinas, olha que interessante, citocinas pró-inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias. Quer dizer, em alguns momentos na gestação, a mulher precisa de citocinas que causem uma inflamação. Em outros momentos ela precisa de citocinas que diminuem a inflamação. Isso é um equilíbrio. Principalmente se a gente pensar no primeiro trimestre gestacional, que está ali acontecendo a anudação, ele precisa ser mais inflamatório. Depois, no segundo trimestre, mais anti-inflamatório. E no terceiro trimestre, mais inflamatório novamente para vir o parto. Se isso desequilibra, a gravidez ela está comprometida. Pode vir um aborto, um parto prematuro, pré-eclâmpsia, várias patologias na gestação. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, de equilíbrio na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, levar esse equilíbrio para os nossos irmãos. Se eu e você tentarmos adiantar as coisas para os nossos irmãos, nós vamos abortar aqueles que estão sendo gerados na fé. Não podemos.
Não podemos ser abortivos na fé. Nós precisamos promover a vida nova no Espírito dos nossos irmãos. Reza comigo, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a gerar irmãos e irmãs na fé. Nos capacita, Senhor, para sermos homens e mulheres equilibrados naquilo que deve ser feito nos momentos certos para os nossos irmãos, Senhor. Vem, Senhor, nos dê paz, nos traga alegria, mas também transborde a paz e a alegria para os nossos irmãos, Senhor. É o que eu te peço, pelo poder do Teu nome, Jesus. Vem, Senhor, toca no coração de cada participante da Renovação Carismática Católica de nossa Arquidiocese, para que sejamos, no decorrer do próximo ano, luz no mundo, sal que dá sabor para a humanidade, luz que direciona, que indica o caminho, Senhor. Eu te peço, Jesus, capacita-nos, Senhor, com a Tua graça. Orienta-nos, conduza-nos, Senhor, com a Tua graça. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, nos oriente, nos conduza, Senhor. Desde vida da mãe, já me conhecia, antes que eu nascesse. Nossa missão enquanto Renovação Carismática Católica é a salvação das almas. Minha missão e sua missão é levar Jesus Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Não precisamos disseminar ódio, não precisamos disseminar amargura, vinagre. Precisamos espalhar da água viva que brota do coração de Jesus. Que no ano que está iniciando agora, de 2021, possamos abraçar esta causa e sermos sal e luz. Um Feliz Natal a todos vocês. Um ano novo muito abençoado, repleto de alegria e repleto de oportunidades de ser sal e luz na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa arquidiocese. Deus nos abençoe e até o ano que vem, se Deus quiser. Seu amor